Olá, abençoados, olá, abençoadas. Mais uma vez, Márcio Caldas trazendo aqui noções de direito penal. Estamos no projeto Código Penal Comentado e no último vídeo falávamos sobre o artigo 18, sobre dolo indireto. Eu comentei sobre um dolo indireto, seja na modalidade dolo alternativo, seja na modalidade dolo eventual, e não respondi a questão que eu havia deixado no vídeo antecessor, que era o seguinte: qual a diferença do dolo direto de segundo grau para dolo eventual? E no último vídeo, que eu não respondi essa pergunta do penúltimo, mas no último vídeo eu também deixei uma nova pergunta: qual a diferença do dolo eventual para a culpa consciente? Então eu vou responder essas duas perguntas, mas antes eu preciso falar do que é culpa, ok? Então depois que eu explicar o que é culpa, aí eu respondo as duas perguntas, dando a visão panorâmica do tema. Mas antes vamos para aquele apelo à hashtag Ajude o Guarda. Vamos encorpar esse canalzinho. Como é que faz isso? Inscrevendo-se, dando like, compartilhando, comentando, ok? Feito esse apelo, vamos à aula. O que é culpa? O artigo 18 do Código Penal traz o conceito de culpa. Diz-se o crime culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Então observe que aqui, diferente do crime doloso, o agente não quer produzir resultado, mas ele acaba produzindo um resultado não desejado. Mas por quê? Porque ele foi descuidado, sendo imperito, negligente ou imprudente. E quais são os elementos que tem que estar presente para a gente falar no fato típico culposo? Tem que ter uma conduta humana, tem que ter uma falta ao dever de cuidado. E como é que eu descumpro o meu dever de cuidado? Eu vivo em sociedade, eu não posso fazer o que quero, do jeito que eu quero, não posso colocar em risco bens jurídicos alheios. Então existe um dever genérico de cuidado. Quando eu sou imprudente, negligente, imperito, eu descumpro esse dever. Mas tem que ter conduta, descumprimento desse dever de cuidado, a produção de um resultado, então tem que ter um resultado naturalístico, um nexo causal, que é a demonstração do vínculo, que revela que esse resultado foi produzido pelo meu comportamento. Tem que ter previsibilidade objetiva, a possibilidade de prever eu não preciso nem ter previsto, mas tem que ter pelo menos a previsibilidade de que aquele resultado poderia ocorrer. Eu não previ, mas qualquer pessoa, ou chamado homem médio, teria previsto, que com essa conduta poderia prever aquele resultado. E também a tipicidade, tem que ter uma previsão expressa na lei penal de que está punindo a conduta culposa, como ocorre no homicídio culposo. Está lá no artigo 121, parágrafo 3º, pune-se o homicídio culposo com uma pena de detenção de 1 a 3 anos. Então tem que ter previsão na lei. E verificar a adequação do fato a essa previsão da lei. Recapitulando: elementos do fato típico culposo: conduta, resultado, nexo causal, descumprimento do dever objetivo de cuidado, previsibilidade objetiva e tipicidade. Ok? Tem doutrinador que coloca ausência de previsão, mas não vou entrar nesse mérito não, porque aí é a distinção entre culpa consciente e culpa inconsciente. Se der tempo a gente fala nesse vídeo, senão no próximo. Bom, então o que seria o crime culposo? É isso, você descumprir com o dever de cuidado. Importante agora saber quais são as espécies, as modalidades de culpa. Em outras palavras, como é que eu descumpro o meu dever de cuidado? Descumpro o meu dever de cuidado sendo imprudente, negligente ou imperito. Imprudente é aquela pessoa que durante a sua ação ela revela um comportamento descuidado. Por exemplo, estou dirigindo meu carro, aí começa a acelerar igual um louco, furando sinal. Então, fazendo ultrapassagem em local proibido, próximo a uma curva. Então, durante essa minha ação, eu sou descuidado. Isso é imperícia. Já a negligência não.
A negligência é quando eu fui descuidado antes de iniciar a minha ação. É como se eu dissesse, olha, as regras de prudência recomendam que você faça alguma coisa que você não fez. Por exemplo, eu fui colocar remédio de rato de barata na minha casa e a prudência diz que eu deveria colocar esses remédios em locais que não são acessíveis a um filho de 3 anos de idade, que é curioso, coloca tudo na boca. Então, é colocar esses remédios em qualquer lugar. Uma hora depois, um dia depois, a criança ingere o veneno e morre. Ou seja, naquele momento em que ocorreu, em que o descuido se revelou, eu não estava fazendo nada, não estava agindo naquele momento. Mas a prudência recomendava que eu agisse, ou seja, que eu estivesse retirando aquele veneno de local acessível. Então, é uma falta de agir, é um não agir. É nesse momento em que não estou agindo que o resultado danoso ocorre. Então, imperícia é um agir descuidado. Negligência é uma falta de agir, né? Descuidado. Dito de outra maneira, imperícia é quando eu estou numa situação em que as regras de prudência me impõem que eu deixe de agir daquela maneira. Já a negligência é aquela situação em que as regras de prudência dizem, Márcio, você tem que agir, tem que fazer alguma coisa. Tira aquele veneno dali, troca o pneu careca do teu carro, coloca freio no teu carro, tira o vaso da janela. Ok? E a imperícia? A imperícia, uma definição mais rasa, menos aprofundada, seria a negligência ou a imprudência de quem está no exercício de emprego, de profissão, arte ou ofício. Profissão é aquela atividade que envolve atividades intelectuais, predominantemente. Já ofício são aquelas atividades profissionais que requer mais um esforço físico do que mental. E a arte você engloba, né, uma série de categorias que requer habilidades especiais. O circo, arte marcial, dança, teatro. Bom, a falta de cuidado, então, desse profissional pode configurar a imperícia. Se você for aprofundar um pouco mais, há quem diga que o profissional pode ser negligente ou imprudente, e não necessariamente imperito. Então você pega doutrinador que mistura os conceitos, fala que imperícia é a imprudência ou a negligência praticada pelo profissional. Já há doutrinador que fala que imperícia é uma coisa, negligência e imprudência é outra coisa. Como se dissesse, o profissional no exercício da profissão pode ser imperito quando ele revelar que não detém os conhecimentos teóricos ou práticos para realizar aquela atividade, ou ele pode ser negligente ou imprudente, quando, muito embora ele tenha o conhecimento teórico ou prático para realizar aquela atividade, ele não usa esse conhecimento, pelo contrário, ele é descuidado. Por exemplo, qual médico que não sabe que tem que esterilizar os equipamentos que vai usar na cirurgia? Mas ele deixa de agir, ele é negligente. Então não faz a esterilização, usa aquelas ferramentas, aqueles instrumentos, e provoca uma infecção no paciente que vem a óbito. Ou seja, não é que ele é imperito, ele sabe fazer a cirurgia, ele só não tomou o cuidado que deveria ter tomado. Negligente. Ok? Um médico que vai fazer uma cirurgia e ele conhece, está cansado de fazer cirurgia, só que existe uma técnica nova que não foi muito experimentada aí, e ele resolve aplicar nesse paciente que está num grupo de risco. Então, esse médico revelou a imprudência. Então, recapitulando, você vai encontrar na doutrina dizendo que imperícia é a negligência ou a imprudência de quem está no exercício de arte, ofício ou profissão. Você vai pegar outra parcela da doutrina que vai dizer que não, são coisas diferentes. O profissional no exercício da função pode ser negligente, pode ser imprudente ou pode ser imperito. Que imperícia seria uma falta de capacidade técnica, teórica ou prática. Já a negligência ou imprudência é aquele profissional que tem a capacidade técnica, mas não usa, porque é preguiçoso, negligente. Ok? Bom, para a gente encerrar esse vídeo, eu vou responder as duas questões que eu deixei no ar.
Quando o indivíduo joga, né, pega o cigarro, joga a guimba de cigarro no local, ele nem está pensando na possibilidade de cair em cima de alguém, causar uma lesão, ou de causar um incêndio, porque vai pegar numa folhagem seca. Nem pensa. É chamada culpa inconsciente. Agora, muitas vezes o indivíduo ele atua de maneira descuidada, mas pensa na possibilidade do resultado acontecer, mas acredita na sua habilidade, acredita que não vai acontecer, só prossegue com o seu comportamento porque acredita que não vai acontecer. É o cara que está viajando com a família, pega a estrada, faz uma ultrapassagem no local proibido, excede na velocidade, ou cruza o sinal vermelho, o semáforo vermelho, porque acredita que não vai atingir, não vai acertar ninguém. Essa é chamada culpa consciente, ok? Bom, então você pega um indivíduo que vai para a balada, ingere álcool, assume a direção do veículo e vai para casa. Acaba atropelando, matando alguém, capotando o carro, matando carona. Pergunta: ele agiu com culpa consciente ou com dolo eventual? O cara que bebe, assume a direção do veículo, atropela e mata, ou capota e mata, vai assumir o risco de matar? Sim ou não? É dolo eventual ou é culpa consciente? Gente, nas duas situações, tanto na culpa consciente quanto no dolo eventual, o agente assume risco. Porque, se eu parar para pensar na conduta culposa, a partir do momento que eu sou imprudente o suficiente para fazer uma ultrapassagem no local proibido, furar um sinal, exceder a velocidade, eu estou praticando uma conduta arriscada. Já no dolo eventual, o indivíduo também não quer o resultado, mas assume o risco, pratica a conduta arriscada. Qual a diferença entre um e outro? É que para a gente falar em culpa consciente, você tem que perceber que, embora adote a conduta arriscada, embora assuma o risco, o agente só continua com essa conduta arriscada porque ele acredita levianamente nas suas habilidades. Ele acredita que o resultado não vai acontecer. Só que aconteceu. Já no dolo eventual, o cara não está nem aí. Não está apostando que não vai acontecer. E liga o dane-se, eu não quero mais se acontecer também, dane-se, não estou nem aí. Então vamos voltar ao exemplo da bebida. O cara bebe, assume a direção do veículo, na via pública acaba atropelando e matando alguém, ou capotando e matando o carona. Se você perceber que esse agente, ao conduzir o veículo, revelou alguma preocupação, estava com algum cuidado, indo, por exemplo, devagar, por mais que estivesse meio cambaleante ali, em zigue-zague, vinha devagar, estava tentando fazer a curva, parar no sinal, mas a falta de coordenação afetada pela ingestão do álcool acabou comprometendo e atropelou alguém. Você pode pensar numa culpa consciente, homicídio culposo na modalidade culpa consciente, porque o agente revelou alguma preocupação. Diferente do agente que bebe, pega a direção do veículo e sai igual um louco. Excesso de velocidade, ultrapassando de qualquer jeito, furando os sinais dos cruzamentos todos, até que atinge um carro que estava no cruzamento e mata os ocupantes do carro. No segundo exemplo, esse cachaça aí que bebeu e dirigiu revelou uma indiferença à possibilidade de matar alguém. Então você tem aí dolo eventual. No primeiro exemplo, o cara bebeu, dirigiu e foi devagarzinho, mas acabou perdendo o controle e atropelou. No segundo exemplo, o cara bebeu, dirigiu e foi igual um louco. No primeiro exemplo, você não identifica uma indiferença. Pelo contrário, havia uma preocupação, tanto é que ele tentou ser cuidadoso. Já no outro exemplo, o cara ligou o dane-se. Então essa é a diferença da culpa consciente para o dolo eventual. Na culpa consciente não há essa indiferença. No dolo eventual, o cara é indiferente. Agora, para diferenciar o dolo eventual do dolo direto de segundo grau, respondendo ao primeiro vídeo que eu deixei, o dolo direto de segundo grau, o agente ele não quer aquele resultado, mas é certo que o resultado aconteça. Ou seja, eu quero matar um passageiro que está naquela aeronave. Então coloca uma bomba. Só que eu sei que se eu conseguir matar esse passageiro, meu inimigo, meu desafeto, eu vou matar todos os demais passageiros, que eu não quero que morra, mas é certo que eles vão morrer. Já no dolo eventual, o agente não quer praticar nenhum crime
e nem é certo que vai acontecer o resultado. Lembra que o cara bebeu, assumiu a direção do veículo e andou que nem um louco, acelerou pra caramba? No meu exemplo anterior, ele acabou batendo no outro carro, mas ele poderia muito bem ter dirigido igual um louco e não acertou carro nenhum, não capotou, não atropelou ninguém. Então não há certeza, é uma probabilidade, mas não há certeza. Então a diferença do dolo direto de segundo grau para o dolo eventual é que no dolo direto de segundo grau, a certeza de que os efeitos colaterais, aqueles resultados não desejados, vão acontecer. Já no dolo eventual, não há certeza de que aquele resultado não desejado irá acontecer. Basicamente é isso. Um abraço a todos, espero que tenham entendido. Quem gostou, dê um like, compartilhe, ative o sininho e inscreva-se no canal. Tchau e até o próximo vídeo.